Maravilhosa. Sejam todas bem-vindas a esse encontro maravilhoso. Hoje nós iniciaremos o nosso grupo de leitura, grupo de estudos do livro da coletânea O Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Começaremos com o livro Ao Seu Comando. Tenho certeza que vão ser momentos incríveis para a gente. Eu quis compartilhar esse livro, pois ele foi um livro que me tocou muito desde a primeira vez que eu fiz a leitura dele. Já indiquei para muitas amigas, para muitas pessoas, e chegou a hora de me aprofundar um pouquinho nele, porque toda vez que eu lia ele em uma semana. E quando a gente vai lendo ele toda semana com um grupo, a gente acaba trazendo essa energia, como a gente terminou agora a semana retrasada do Saint Germain, a gente vai trazendo essa energia cada vez mais presente para a nossa vida, para a nossa egrégora, trazendo cada vez mais esses conhecimentos do plano espiritual, mental, para o plano físico. Então, sejam todas bem-vindas. Gratidão por você estar aqui. E você que assistir gravado, depois, se você quiser fazer parte, hoje é o primeiro encontro. No link da descrição aqui do vídeo, vai ter o acesso ao grupo para você poder estar presente com a gente. Bora lá, meus amores? Deixa eu só desligar esse alarme antes que ele toque mais uma vez. Acho que agora não vai tocar mais. Vamos lá. Parte 1. Eu vou pedir para vocês trazerem aí uma posição confortável, para vocês irem acompanhando junto. As dúvidas que vocês tiverem, assim que eu finalizar, vocês podem trazer para a gente também, e quem quiser compartilhar o que foi sentindo, tá? Porque esse livro ele vai mexendo muito com a gente, então é bem gostoso ter esse compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu conferir, porque nesse fone aqui eu não ouço nada externo, então eu não tenho ideia. Se alguém puder me responder se minha voz está boa para vocês, eu agradeço. Perfeito, então. Parte 1, Introdução. Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito desse livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e diretos ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras: E Deus disse que se faça luz. Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade, conforme revelada para mim. Neville. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mais que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. E hoje ele continua decretando o que está aparecendo em seu mundo, e ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário, pois desta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através das suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência, ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo o que ele afirma para si mesmo. Então, aqui ele traz que tudo que está dentro da nossa vida é porque em algum momento nós depositamos a atenção, né, a consciência, nós tivemos consciência daquilo, seja positivo ou seja negativo. O julgamento, né, é só um julgamento, mas tudo que acontece na nossa realidade física, primeiro foi um pensamento dentro da nossa consciência. Então, quando a gente dá atenção para esses pensamentos,
eles se transformam na nossa realidade. Quando a gente coloca consciência, coloca esse ponto focal nesses pensamentos, eles vão ganhando forma e se transformam na nossa realidade. Então, aqui ele fala, inclusive, para a gente fazer esse exame, de perceber que tudo que existe ao nosso exterior, nós já pensamos sobre aquilo. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ele é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como o registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja-o como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. Então, aqui ele traz para que a gente utilize a Bíblia e essa leitura como um registro científico, tá? Para que a gente possa trazer isso para experiências dentro da nossa vida. Então, a gente vai fazer as leituras, mas a gente vai começar a observar como isso acontece na nossa vida, para que a gente tome consciência, para que a gente entenda esses mecanismos e que assim a gente possa escolher colocar a consciência nas coisas que a gente quer manifestar dentro da nossa vida. A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e a natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e a natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano, ao ouvir estas palavras muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: Eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. E eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizes que eu sou? Não está escrito: eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito: quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito: eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser.
Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Olha que lindo, né? Então, o que nós temos consciência de ser é o que nós estamos manifestando dentro da nossa realidade. Então, quanto mais consciência de quem somos em espírito, quanto mais a gente vai trazendo consciência, luz, atenção para as qualidades, para as virtudes, mais isso se expressa, se manifesta dentro da nossa realidade física. Então, se eu estou consciente das minhas mazelas, das minhas dores, e eu coloco atenção nisso, é isso que se manifesta na minha vida. Mas se eu escolho olhar para as virtudes, colocar o ponto focal no meu ser, no meu espírito, mais isso se manifesta na minha realidade física. Eu e meu pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus com a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção de que eu e meu Pai somos um. Estas afirmações, eu e meu Pai somos um, João 10, versículo 31, e meu Pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer, no que se diz a respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência sendo Deus é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho do seu Pai. É assim com o indivíduo e com as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Então, tudo que eu manifesto, eu sempre serei maior, porque fui eu que manifestei. Assim como Deus nos manifestou. Então, ele também é maior. E tudo que vem abaixo de nós é menor que nós, tá? Só que nós somos um, porque se a gente tira a nós da equação, tudo isso some, porque tudo aquilo era expressão nossa, concepções nossas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou ser mulher. E você ainda continua como indivíduo acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até o Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Então, eu vi uma explicação há um tempo que eu achei linda, e é bem simples, né? O ser humano. Então, antes do humano vem o ser, essa vida que está dentro de nós, que habita o nosso corpo, que dá ânimo para o nosso corpo, né? A gente acha que muitas vezes a gente tem essa visão apegada ao corpo físico, e essa explicação fez muito sentido. Quando a gente tem um momento de passagem, o corpo continua. Então, o espírito, a consciência sai do corpo.
O corpo depois tem um fim, né? O enterro, a cremação, enfim. Mas o corpo ele continua dentro do plano físico. Então a consciência, a alma, esse espírito sai do corpo. Então, antes de ser humano, eu sou, tá? Ser aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente apenas de ser, todas as coisas são possíveis, ele disse. Tudo que desejar, tudo que determinardes realizar, dará certo. Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Como ele expressou, e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à natureza daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está neste momento atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo o que você está consciente de ser neste momento. Agora, você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo. João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com a sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para o outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. Então, quando a gente está insatisfeito, a mudança, a gente sempre ouve isso, né? A mudança ela é interna. Então, eu deixo de olhar para a causa que eu estou vendo manifestada e escolho mudar dentro da minha consciência, escolhendo ser o que eu quero ser. Olha que lindo. A pergunta: quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência, ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, ou seja, a sua opinião sobre si próprio, é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse: você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim está dentro de você, está este Deus. Então, o que você acredita sobre você? Qual é essa autoimagem que você tem? Como você fala sobre si mesmo? Aqui ele vai trazendo esse convite para você trazer a consciência de Deus dentro de você, né? Não mais aquele Deus distante, mas você começar a tomar posse de todo esse poder criador, para que você possa, a partir dessa aceitação, expressar esta nova realidade. Então, eu tomo consciência de Deus em mim, começo a utilizar esse poder para que isso possa se expressar dentro da minha vida. E o que eu acredito sobre mim é extremamente importante. Então, se eu vejo essa distância com o Pai, eu não consigo expressá-lo. A minha vida vai ser muito mais difícil do que quando eu entrego a minha vida nas mãos dele, tá? Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo o que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja.
Agora você consegue entender porque milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre. Ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, que é pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riqueza, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assumindo a natureza de ser rico. Não foi dito, nos foi dito, quando você orar, vá para dentro, em segredo, e feche a porta, pois aquilo que o teu pai ver em segredo te será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui nós identificamos o pai como sendo a consciência de ser. Então, tudo que a gente tem para pedir a Deus é para a gente trabalhar isso trazendo consciência para isso, trazendo declarações, cada vez mais elaborando isso através da nossa consciência. Então, eu consigo olhar para a realidade física, eu percebo que ela é um espelho, um reflexo que está mostrando o que está dentro de mim, o que eu estou olhando, quais são as minhas convicções, porque isso está se manifestando na minha realidade. E aí eu consigo olhar para o que eu não quero, mudar essa frase para uma declaração e começar a ter consciência de ser aquilo que eu quero manifestar, tá? Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do eu. Desculpa. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do eu, do que eu estou consciente de ser, e então declarar ser o que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Tá? Então, eu começo a modificar dentro da minha consciência, com a minha atenção, com a minha energia, dar forma para o que eu quero manifestar. E quando isso se torna convicto, forte dentro de mim, eu começo a atrair as evidências que me mostram que aquilo está se manifestando dentro da minha vida. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Celeste, eu não vou saber porque eu tô lendo pelo Kindle, mas a gente está terminando a parte 1. A gente vai terminar a parte 1, tá? A consciência é o caminho ou porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: Eu sou o caminho, e não eu, José da Silva, sou o caminho, mas eu sou a consciência de ser, o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por
Tudo que determinardes realizar dará certo. Então, aqui o que ele traz? Buscai primeiro o reino dos céus. O que é esse reino dos céus também, tá? É quando você está tendo controle da sua consciência, quando você começa a ter um domínio e a escolha consciente dos teus pensamentos, tá? Porque você tem consciência que tudo que passa pelos seus pensamentos, é criado dentro da matéria, dentro da realidade física. Então, o reino dos céus é quando você adquire essa maestria dos seus pensamentos, das suas virtudes, das suas atitudes. Por quê? Porque você mantém essa mente limpa, você mantém essa consciência em unicidade com o Pai. Você sabe que tudo que passa dentro do seu campo mental vem a se tornar realidade. Então, você tem total autorresponsabilidade de cuidar do teu jardim num nível mental, num nível espiritual, por quê? Porque é a realidade que vai se manifestar. Então, tudo que está acontecendo dentro da nossa realidade externa passou antes por um pensamento. As coisas que você pode estar preocupada hoje, você passou tempos, tempos e tempos pensando sobre elas. Por isso que elas estão manifestadas. As coisas boas você também pensou, você também desejou. A questão é, quando eu estou dominada pelas coisas que eu não quero, pela preocupação, pelo medo, pela ansiedade, e eu não tenho essa autorresponsabilidade, eu fico ali remoendo, revivendo essas histórias de dor, de sofrimento, de vitimismo, e esqueço que quanto mais. É um forninho, né? Eu brinco que é um forninho que você está preparando o teu prato. Então, enquanto você está colocando a atenção, o foco no medo, na angústia, no desespero, é isso que você vai servir para você mesmo comer, para você desfrutar. Então, esse autocuidado, essa auto-higiene de você todos os dias se manter em estado elevado, buscar ter consciência dos teus pensamentos, questioná-los, não se deixar dominar por eles, mas começar a ter consciência deles. Pensou em algo que não é legal? Volta, né? Alguém levantou a mãozinha? Pensou em algo que não é legal? Volta, tá tudo bem. É esse o caminho para que você passe a ter consciência da sua consciência e que a partir daí você comece a manifestar as coisas da maneira que você gostaria, em harmonia, em unicidade com o Criador, sempre para o bem maior. Então, o que você está consciente de ser? O que é que você está carregando dentro de você e criando dentro da sua realidade? Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão de observar como você fala durante o seu dia. Eu li uma frase, eu vi uma entrevista, agora eu não vou me lembrar, tá? Esses dias eu acordei cansada, eu falei, nossa, eu tô cansada. Eu não estou cansada porque eu estou cansada porque eu falo que eu estou cansada. Então, o que eu fico profetizando acontece na minha vida, porque tá dando forma ao que eu desejei, seja positivo ou seja negativo. Eu tô colocando aquilo na minha consciência e aquilo vai se tornar realidade. E aquilo vai se transformar no que eu vivo dentro do mundo material. Então eu começo a observar o que eu falo sobre mim, o que eu penso sobre a minha vida. Por quê? Porque eu consigo mudar na fonte o que eu quero ver manifestado no mundo físico, certo? Então, reflitam, percebam quando você vai contar as coisas para os outros, o que, que você está dando mais ênfase, o que, que você está dando mais atenção, para você começar a ter a consciência do que você está profetizando na sua vida. Porque tudo que você tem convicção de ser se manifesta, se expressa na matéria. O que tem fora é como que está dentro. Então, em algum momento você pensou sobre aquilo, você deu energia, você deu foco, você deu consciência. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem abrir? Todo mundo fechadinho?
Lindo, né? Vocês vão ficar todas fechadinhas, meninas? Alguém quer compartilhar algum insight, alguma coisa? Tem alguém aí? Eu tô aqui, sim. Ai, meu Tá amor. fechadinha, porque eu não tô me sentindo com cara de normal hoje. Fica tranquila. O que eu quero compartilhar é que, para a minha impressão que eu tive dessa primeira leitura, né, dessa primeira parte, foi que é um complemento do livro que a gente leu antes. É, Meu Deus, tudo foi se encaixando assim, tudo né? conectado. Parece que deu mais consciência para as vezes que eu acessei o livro, né, anterior, o livro do Saint-Germain. Saint-Germain. E aí muitas fichas estão caindo por causa das falas, né? Tu sabe, ali do Pablo Marçal e agora eu tô com, sabe, tá fazendo os encaixes do quebra-cabeça. Ai, que lindo. É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Então eu tô achando algumas partes e juntando essas partes, sabe? Sei. Muito legal, muito, É não muito sei. gostoso. É muito gostoso esse livro. Eu vou ter que me segurar, viu, gente? Porque todas as vezes que eu li ele, ele vai gerando uma energia tão deliciosa de você ver esse carinho de Deus, o como é maravilhoso a gente ter esse poder na nossa vida, né, através do livre-arbítrio. Então, a hora que você vai percebendo toda essa amorosidade, toda essa gentileza, e que a gente que ainda não tem essa maestria de cuidar do nosso jardim, né? A maestria de cuidar do que a gente mantém nos nossos pensamentos. Então a gente vai vendo toda essa amorosidade, toda essa gentileza, e vai trazendo uma energia tão linda, tão que eu muitas vezes, todas as vezes que eu li esse livro, eu li aos soluços, tá? Chorando assim, ai, como Deus é maravilhoso. Então, eu não sei como será se eu precisar de apoio de vocês aí. Ai, alguém mais quer compartilhar? Obrigada, Lari. Mas é isso. São complementares, né? As energias de Saint-Germain, Neville, tem muitos autores que trazem bastante. O Joe Vitale também, eu tenho lido alguns dele. Esse aqui, ó, são linguagens diferentes. Uma vida sem limites também. Ele também, ele nasceu sem os braços e sem as pernas, é uma outra linguagem, mas também é muito isso. Então a gente vai tomando, adquirindo essa maestria, o domínio, né, o autodomínio sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente crie a vida que a gente merece. Porque a gente tem esse poder, né? O poder de escolher a que Senhor nós estamos servindo. Se nós estamos ali cultivando pensamentos e ervas daninhas, para que a gente se alimente disso depois, ou se a gente está tendo esse cuidado, esse zelo, esse carinho com os nossos pensamentos, porque a gente começa a ter consciência de que tudo que está aqui dentro vem para a matéria, se torna realidade. Então eu cuido, cultivo com amor. Obrigada, Angélica, maravilhosa. Alguém mais quer falar alguma coisa, meus amores? Eu vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar aqui na sala. Então, eu quero agradecer a presença de todas aqui nesse nosso primeiro encontro. Lembrando que se alguém assistir esse vídeo e quiser estar presente com a gente, nossos encontros serão todas as terças-feiras, às 7:30 da manhã, pelo Zoom. Então, é um convite para você estar aqui presente, que essa energia é muito gostosa, e que muitas vezes a gente fala que vai assistir depois, e acaba não conseguindo. Então, estar ao vivo traz a certeza de que você vai estar presente realmente em todos os níveis, certo? Então, gratidão. Quem quiser estar presente, o link vai estar aqui embaixo. E agora eu vou ficar aqui batendo papo com as meninas.